Bom dia, gente querida. Que a benção de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo estejam sempre conosco, nos protegendo de todos os meios, e que o Senhor esteja sempre na nossa frente, na nossa retaguarda, do lado direito, do lado esquerdo, e que o sangue do Cordeiro cubra nossa família, Brasil e o mundo, de norte a sul e de leste a oeste, e que as bênçãos de Deus seja renovada em nossas vidas. Amém. Sou o irmão Edra, e vamos para mais uma história de vida, testemunho de fé e edificação, através de Deus. Era uma tarde de outono quando João, um homem simples e de fé inabalável, saiu do fórum com uma expressão de alívio e gratidão estampada no rosto. Ele acabara de ganhar uma causa na justiça contra um dos maiores bancos do país. No entanto, sua vitória não era apenas sobre a poderosa instituição financeira. Era também uma história de perseverança e intervenção divina. Tudo começou 2 anos antes, quando João, um agricultor humilde, contraiu um empréstimo para modernizar sua pequena propriedade rural. O banco, inicialmente solícito, ofereceu condições aparentemente favoráveis. No entanto, logo ficou claro que as cláusulas do contrato estavam repletas de armadilhas. Os juros aumentaram de forma exorbitante, e João, que sempre fora um pagador diligente, começou a ter dificuldades em honrar os pagamentos. Desesperado, ele tentou negociar com o banco, mas todas as suas tentativas foram em vão. As cartas ameaçadoras e as ligações incessantes dos cobradores tornaram-se parte de sua rotina. A situação chegou ao ápice quando ele recebeu uma notificação de que sua terra seria confiscada caso não quitasse a dívida em um prazo impossível de cumprir. Aquele pedaço de chão não era apenas sua fonte de sustento, era também o legado de sua família, cultivado por gerações. Sentindo-se encurralado, João buscou refúgio na fé. Passou noites em oração, pedindo a Deus um sinal, uma saída. Foi então que, em um domingo, após a missa, uma senhora se aproximou dele na porta da igreja. Dona Maria, conhecida na cidade por sua sabedoria e profunda religiosidade, entregou-lhe um pequeno papel. João, sente no coração que deveria te dar isso, disse ela com um sorriso terno. No papel estava escrito o nome e o telefone de um advogado especializado em causas contra instituições financeiras. Sem alternativas, João decidiu entrar em contato com o advogado. Dr. Pedro era um homem íntegro e compassivo, e ao ouvir a história de João, aceitou o caso sem hesitar. Vamos lutar juntos, João. Não podemos permitir que a injustiça prevaleça, disse com convicção. Os meses seguintes foram de intensa batalha judicial. O banco, com seus recursos ilimitados, apresentou uma defesa agressiva. Contudo, a cada audiência, João sentia a presença divina ao seu lado, fortalecendo-o. Dr. Pedro, inspirado pela fé e pela causa justa, trabalhou incansavelmente, descobrindo irregularidades nos contratos e práticas abusivas que enfraqueceram a posição do banco. O ponto culminante do julgamento foi quando Dr. Pedro apresentou provas contundentes de que o banco havia manipulado informações para prejudicar João. A sala do tribunal ficou em silêncio, e o juiz, impressionado com a clareza das evidências, não teve outra escolha senão decidir a favor de João. Ao ouvir o veredito, João deixou escapar um suspiro profundo. As lágrimas rolaram silenciosas por seu rosto, enquanto ele agradecia a Deus pela força e pela ajuda divina. Abraçou o Dr. Pedro, que também estava emocionado, e saiu do tribunal com a sensação de que havia testemunhado um verdadeiro milagre. A notícia da vitória de João espalhou-se rapidamente pela pequena cidade. Ele tornou-se um símbolo de esperança e fé para muitos que enfrentavam suas próprias lutas. E João, sempre humilde, acreditava sua vitória não apenas ao excelente trabalho de Dr. Pedro, mas sobretudo à intervenção divina que guiou cada passo dessa jornada. Voltando para casa, ele olhou para o céu e murmurou uma oração de agradecimento. Sabia que Deus havia escutado suas preces e lhe dado a força necessária para vencer. A terra que um dia esteve em risco de ser tomada, agora florescia mais do que nunca, um testemunho vivo de que, com fé e perseverança, até os maiores obstáculos podem ser superados. E assim, a história de João não só inspirou sua comunidade, mas também reforçou a crença de que, mesmo nas situações mais desesperadoras, a fé pode mover montanhas e que, às vezes, a justiça dos homens se encontra com a justiça divina, trazendo luz e esperança onde antes havia escuridão. Nos meses que se seguiram à vitória de João, a pequena cidade onde ele vivia tornou-se um símbolo de resiliência e fé. Pessoas de todas as partes vinham ouvir a história do homem que desafiou um gigante financeiro e venceu, graças à sua crença inabalável em Deus. João, sempre modesto, nunca se cansava de contar sua história. Em cada relato,
ele enfatizava o papel crucial da fé e da intervenção divina. Deus me guiou em cada passo, desde o momento em que recebi aquele pedaço de papel, até o dia em que o juiz bateu o martelo, dizia ele, com os olhos brilhando de gratidão. O impacto de sua vitória foi profundo. Muitos habitantes da cidade, inspirados por sua história, começaram a lutar contra as próprias injustiças. Casos que antes pareciam perdidos foram revistos com novos olhos. E a comunidade, unida pela fé e pela esperança, viu uma série de pequenas vitórias que, juntas, mudaram a dinâmica local. Dr. Pedro, o advogado que abraçou a causa de João, tornou-se um defensor incansável dos direitos dos desfavorecidos. Ele abriu um escritório na cidade e começou a oferecer serviços gratuitos para aqueles que não podiam pagar. A história de João me mostrou que, com fé e determinação, podemos enfrentar qualquer adversidade. É um privilégio poder ajudar outros a encontrar justiça, declarou ele em uma entrevista ao jornal local. A fazenda de João, antes ameaçada, agora prosperava. Ele diversificou suas plantações, investiu em novas tecnologias e empregou várias famílias da região, fortalecendo a economia local. A terra que um dia esteve em risco de ser tomada, agora era um símbolo de esperança e renovação. Além disso, a igreja local, onde João buscou refúgio e orientação, tornou-se um ponto central de apoio para a comunidade. Dona Maria, a senhora que entregou o papel a João, organizava grupos de oração e encontros semanais, onde as pessoas podiam compartilhar suas histórias e encontrar força na fé coletiva. Um dia, durante um desses encontros, João foi convidado a falar novamente. Ele subiu ao pequeno púlpito, segurando a Bíblia que o acompanhara durante toda a jornada. Não foi uma estrada fácil, começou ele, mas a fé nos deu coragem para continuar. Aprendi que, com Deus ao nosso lado, não há batalha que não possamos enfrentar. A plateia, composta por rostos familiares e novos amigos, ouviu atentamente. Muitos tinham lágrimas nos olhos, tocados pela sinceridade de suas palavras. João continuou: cada um de nós tem uma luta. Pode não ser contra um banco, mas todos enfrentamos desafios. E é nesses momentos que devemos lembrar que não estamos sozinhos. Deus está conosco, guiando nossos passos, assim como fez comigo. Ao concluir, foi aplaudido de pé. A emoção no ar era palpável. E naquele momento, a pequena cidade, unida pela fé e pela coragem, sentiu-se capaz de enfrentar qualquer adversidade. A história de João se espalhou além das fronteiras da cidade, alcançando outras regiões e até mesmo outros países. Ele foi convidado a compartilhar seu testemunho em diversas igrejas e eventos, inspirando pessoas por onde passava. E sempre, em cada discurso, ele mantinha a mesma mensagem: a fé é poderosa e, com ela, podemos alcançar o impossível. Assim, a vida de João transformou-se em uma prova viva de que a justiça, guiada pela fé, pode prevalecer mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Ele se tornou um farol de esperança, mostrando que, com determinação e a ajuda divina, podemos superar qualquer obstáculo e transformar nossas vidas e comunidades. A moral dessa história é que a fé, a perseverança e a busca pela justiça podem superar até os obstáculos mais formidáveis. Mesmo quando enfrentamos adversidades aparentemente insuperáveis, a crença inabalável em uma força maior e a determinação para lutar por nossos direitos podem nos levar à vitória. A história de João nos lembra que, com coragem e apoio divino, podemos transformar nossas vidas e inspirar aqueles ao nosso redor, mostrando que a justiça e a esperança prevalecem mesmo nas situações mais desafiadoras. Lembram-se dessa palavra profética contida em Mateus 21:22. E tudo o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. Sejam todos abençoados. Curtam, comentem, compartilhem e siga nosso canal. Amém, amém, amém.